Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 14 de abril de 2022, quinta-feira. Só que antes você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, quinto amanhã. Primeiramente, eu preciso agradecer a todo mundo que desprendeu um pouquinho de tempo para me desejar feliz aniversário ontem, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram também. Muito obrigado, eu fico muito feliz vendo essas mensagens. E passando sobre ontem, rapidamente a grande decepção do dia acabou ficando por conta do Bayern. Nosso jogo de gols do Real Madrid acabou acontecendo e não tem jeito, a duplinha funciona, chegou ali na prorrogação, Vini Júnior para Benzema, gol e classificação garantida. A gente teve na Libertadores, aconteceu também o provável, o Boca Juniors vencendo, o Flamengo vencendo em casa e o Palmeiras amassando o seu adversário. O Palmeiras poderia até já estar vencendo no primeiro tempo, mas faltou um pouquinho de pontaria, um pouquinho de sorte também pro Palmeiras. Depois fez o primeiro, esquece, acabou deslanchando. E ficou realmente ali a decepção por conta do Bayern. O time que teve muito volume, jogou com a bola no ataque praticamente o jogo inteiro. Só que eu não sei, de repente vocês não viram o jogo, faltou muita qualidade, sabe? O Bayern toda hora chuveirinho, tanto que eu falei com vocês no Telegram, não tinha brilho nenhum. O gol do Bayern saiu de uma jogada errada, uma saída de bola ali errada do time do Villarreal. Enfim, vamos lá. Eliminado, faz parte, é isso aí, não dá pra ganhar sempre. Então vamos embora pra amanhã, que a gente tem Europa League, Conference League, Libertadores, Sul-Americana e vamos embora. Primeiro jogo que eu tenho aqui, Europa League, jogos da volta, tá? 1h45 da tarde, Atalanta contra Leipzig. Jogo da ida foi 1-1 lá na Alemanha e agora a gente tem um jogo da volta na Itália. Lembrando que não tem critério de gol fora de casa, se o jogo terminar 0-0, prorrogação normalmente. Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho. A Atalanta vem de 3 jogos sem vencer, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Já o Leipzig vem de 12 jogos de invencibilidade, olha o 12 aí. Tá jogando bem o Leipzig. Então vamos lá, tropa, o que eu quero esperar dessa partida? Gols, tá bom? Porque eu tenho 2 times over, eu tenho a Atalanta que, embora não viva um bom momento, jogou muita bola contra o Leipzig lá na Alemanha, então acredito que jogando em casa deva também ir pro ataque, deva se expor. E do outro lado, eu tenho o Leipzig que vive um bom momento, que tem um ataque forte ali, o Nkunku cravando muito mesmo, então acredito que seja um jogo aberto, um jogo bom para gols, dá para cravar o mar de gol e meio, tá pagando 1,25, é uma boa odd ali para buscar 2 gols, colocar no bilhete, era mais tratando o jogo de volta, tropa, porque a partir do momento que sair um gol, a outra equipe vai estar sendo eliminada e a gente tem tudo para ver o jogo aberto, então vou cravar esse mar de gol e meio, mas é claro que quem for mais ousado, buscar o ambas marcam aqui, vem muito quente, tá? Justamente por conta de ser 2 grandes ataques, placar para mim desse jogo, vou cravar um 2-1, mas vou deixar em aberto aí quem vai se classificar. Continuando na Europa League, agora às 4 horas da tarde, eu tenho um jogo do Barcelona, que vai receber o Eintracht Frankfurt. O primeiro jogo foi 1-1. Primeiro jogo, o Barcelona não jogou tão bem. O Barcelona começou mal, acabou levando um gol ali no início. Depois o Barcelona deu uma melhorada. 1-1. Foi um placar até justo para o jogo. Só que agora, jogando em casa, o Barcelona é muito forte, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Barcelona vem de 15 jogos de invencibilidade. O Eintracht vem de 6 jogos sem vencer. São momentos opostos. Nos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, gostaria muito de explorar essa vitória do Barcelona, tem um time melhor, principalmente jogando em casa, vive um momento melhor também, só que a 1,33, eu vou ser bem sincero com vocês, não me pega, tá bom? Para mim, essa odd deveria estar pelo menos 1,50, 1,44, mas assim, se você gosta de trabalhar com odds baixas, cara, o Barcelona é muito favorito para ganhar esse jogo, tá bom? Mais um placar não. Uma entrada que me interessa também é um mar de 1,5 gols, porque o Barcelona jogando em casa vai se expor, o Barcelona muito provavelmente vai controlar esse jogo aqui, e a partir do momento que sair um gol, seja do Barça ou seja do Frankfurt, a gente tem muita tendência de ver outros gols. Normalmente jogos de volta são jogos bons para a gente buscar gols, até melhor do que buscar mercado de resultado, dependendo da situação. Então, para mim, o mar de 1,5 gols aqui vem quente, uma vitória do Barcelona vem quente também, uma vitória do Barça com mar de 1,5 gols, para mim é o 10 dessa partida aqui. Placar para mim desse jogo, vou cravar um 2-0 pro Barça, um 3-1. Acredito que o Barça deva vencer, não deva passar sufoco, tá? Mas é o jogo de Copa, tudo pode acontecer. Também às 4 horas da tarde, continuando na Europa League, eu tenho o jogo do Rangers contra o Braga. Esse jogo vai ser na Escócia. O primeiro jogo foi 1-0 pro Braga lá em Portugal.
E o que eu tenho aqui? Eu tenho uma cotação interessante para esse jogo, porque o Rangers está como favorito. Eu não vejo o Rangers tão favorito assim, tá bom? Claro que tem o fato de jogar na Escócia, mas o Braga é um time que tem que ser respeitado. Eu não vejo o Braga com esse futebol aqui de ter uma odd de 3,80. Vamos lá, vamos dar uma olhada no histórico. O Rangers dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Braga vem de 4 vitórias seguidas, 5 jogos de vencibilidade, só que dos últimos 10, em 8, a gente teve menos que 3 gols. É o seguinte, eu tô fora do mercado de resultados, por mais que o Rangers tenha esse leve favoritismo. O Rangers também eliminou jogando bem o time do Borussia, é um bom time, tá? Eu posso até estar me equivocando aqui, mas eu não entraria a favor do Rangers, principalmente com essa odd aqui. Para mim tinha que ter uma odd mais de jogo equilibrado. Mas eu exploraria também o mercado de gols, principalmente porque o Rangers, que está jogando em casa, diante da sua torcida, tem que se expor, tem que buscar esse resultado. Para mim também é mais um jogo de mais de gol e meio. E também uma entrada que vem forte para esse jogo é um ambas marcam. Acredito que o Rangers deva fazer gol no Braga, mas também acredito que o Braga possa sim dar uma aprontada contra o Rangers e cravar seu golzinho aí para quem é mais ousado e quiser buscar. Eu não ia passar por esse jogo aqui, mas só pra gente fechar, né? Já que a gente já tá aqui na Europa League, pra gente fechar os jogos da Europa League, tem o Lyon contra o West Ham. Primeiro jogo foi 1-1 lá na Inglaterra, agora a gente vai ter o jogo na França. O Lyon vem de 5 jogos de invencibilidade, 3 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols, mas dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. O West Ham vem sofrendo gols há 4 partidas consecutivas. O Lyon não estava fazendo uma boa partida contra o West Ham na Inglaterra, tanto que estava perdendo, o West Ham teve chance de fazer o segundo gol, só que aí o West Ham teve uma expulsão. O West Ham teve a expulsão e o Lyon, claro, com um jogador a mais, acabou crescendo no jogo, empatou, poderia ter virado, teve chance de virar. A partida acabou morrendo em 1-1. Agora eu tenho que saber se o Lyon vai ter uma postura diferente jogando em casa, jogando na França. Porque se ele entrar com a postura que ele jogou lá na Inglaterra, ele não vai ganhar esse jogo não. Por mais que se esteja favorito aqui, ele não vai ganhar esse jogo. Mas assim, tropa, é um jogo que eu exploraria somente no ao vivo. Por isso que eu não ia comentar ele antes. Se sair um gol nesse jogo, eu buscaria mais gols, tá? Porque aí a gente vai ter aquele cenário que eu comento com vocês, cenário de desespero, a equipe precisando ir para cima, principalmente se o Lyon fizer um gol, o West Ham, que está jogando fora de casa, precisar se expor, pode ser um bom cenário para gols. Ou buscar uma vitória do Lyon, né, uma entrada interessante aqui seria um 0,25, um handicap asiático, que se empatar o jogo, você só perde a metade, né, uma entrada interessante, se o Lyon estiver jogando bem. O Lyon começou jogando bem, tá amassando dentro de casa, esse 0,25 para mim tem muito, muito valor mesmo, tá? Quem acreditar no Lyon para colocar no bilhete, vai sempre com empate, ainda mais com uma cotação alta assim. Mas para mim, de coração, é um jogo que eu só exploraria no ao vivo, pré-live eu nem mexeria. Agora vamos para a Conference League. Vamos começar aqui com PAOK e Olympique de Marselha. Primeiro jogo, Marselha venceu na França, agora esse jogo vai ser na Grécia. Vamos dar uma olhada no histórico. O Marselha vem de 7 vitórias consecutivas, está vivendo um grande momento, o time do Sampaoli. Dos últimos 7 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. Tropa, o que eu espero para esse jogo? Gols também, tá legal? O PAOK é um time mais fraco, né? Vai estar jogando em casa ali na Grécia, a tendência é que ele vai se expor. E o Marselha, que é um time chato, que é um time que vive um grande momento, o Marselha até poupou alguns jogadores para essa última partida no campeonato francês e ganhou, e vai jogar esse jogo aqui, é favorito para ganhar, mas eu ficaria só em gols, tá? Mais de gol e meio no safe do Mundo Bet, mas também o ambas marcam e o mais de 2 gols e meio vem quente para esse jogo. Jogos de volta eu prefiro explorar cenários de gols. Roma contra Bodø/Glimt, esse jogo às 4 horas da tarde, a Roma que perdeu o primeiro jogo. E detalhe, hein? A Roma dos últimos 3 jogos contra o Bodø/Glimt não ganhou nenhum, eles estavam no mesmo grupo, né, na fase de grupos. Bodø/Glimt ganhou um jogo de 6-1 da Roma, o outro empatou e agora o Bodø/Glimt voltou a vencer da Roma. Então, nada justifica essa odd aqui de 1,36, por mais que a Roma tenha um time melhor, a Roma não está jogando para isso. Suou muito para ganhar do Lanterna do Italiano no final de semana. Então, vamos tomar cuidado, essa cotação aqui para mim não compensa, por mais que a Roma vai começar, vai amassar e tal, pô, na moral, para mim não vale não. Vamos dar uma olhada agora aqui no histórico. Os últimos 3 jogos entre elas, todos os 3 foram ambas marcam, e o Bodø/Glimt não perde as 3 partidas contra a Roma, foi o que a gente conversou ali no início. Bodø/Glimt vem de 38 jogos de invencibilidade, 38, e a Roma participou de 3 desses 38. 6 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 7, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 6, em todos os 6 foram ambas marcam.
Dito isso, mais de 2,5 gols para esse jogo aqui, ou ambas marcam, tô fora de qualquer outro mercado. Beleza? Resultado, toma cuidado, uma equipe que está com 38 jogos de invencibilidade não é à toa, principalmente 3 deles enfrentando a Roma. Claro que a Roma é favorita para vencer o jogo, claro que a Roma vai estar jogando em casa e tal, mas pô, toma cuidado, tá aqui nessa de, é favorito, o Bodoglim só vai cravando, beleza? Placar para mim, 2-2, vou botar fé no Bodoglim que ele não vai perder esse jogo. Slavia Praga contra a Feyenoord, 4 horas foi o melhor jogo da fase de ida, né? Foi 3-3 primeiro jogo e a tendência de a gente continuar vendo gols. Vamos dar uma olhada no histórico. As duas equipes vêm de 4 jogos de vencibilidade. O Slavia dos últimos 10 jogos em 8 foi a primeira equipe a marcar. O Feyenoord dos últimos 8 em 7. A gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 10 em 9 foram ambas marcam. É mais um jogo para 2,5, tá? Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. 1,5 é muito difícil a gente ter odd, mas é um jogo que vale a pena sim. São duas equipes que mostraram muita ofensividade na primeira partida e ainda mais aquele cenário. Uma equipe fazendo gol, a outra vai para o desespero. Jogo bom. Agora vou fechar aqui, esse jogo é 1h45, no mesmo horário da Atalanta e do Leipzig, que é o PSV contra o Leicester. O primeiro jogo foi 0-0, mas assim, o primeiro jogo ele foi muito bom, tava até no nosso bilhete, foi o jogo que quebrou o nosso bilhete, quem não viu o jogo pode ficar criticando, mas quem viu, pô, o Götze teve uma chance no começo do jogo, sozinho, cara a cara que ele perdeu, né, isso aí mudaria completamente o jogo. O Leicester depois teve uma chance também, sozinho, o cara pegou ali quase atrás do meio campo, chegou ali perto do goleiro, deu uma cavadinha, mas foi para fora, o Iheanacho, né, se fosse o Vardy ia cravar. Tiveram outras oportunidades interessantes no jogo, só que faltou sorte realmente para o placar ser aberto. Agora jogando em casa, o PSV é favorito, porque o PSV vem de 15 jogos de invencibilidade, o Leicester tá 4 jogos de invencibilidade, dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. Mas pô, jogando na Holanda, o PSV é muito forte, é um jogo que também você pode explorar no ao vivo para mim, gols, ou tá explorando uma vitória do PSV, tá? Por quê? Porque a tendência é que o PSV vai se expor mais, principalmente jogando na Holanda, e o Leicester tem sofrido gols com frequência, pode ser interessante buscar gols nessa partida aqui. Pré-live eu vou ficar de fora, não sei se essa falta de sorte em gols vai se manter, vamos ver. Mas é um jogo que tem tendência pelo estilo de jogo das duas equipes, da gente estar assistindo gols, tá legal? Para onde a gente vai agora? Vamos para Libertadores da América, 7 horas da noite, Atlético Paranaense contra o The Strongest, cotação de 1,33, não me pega. O Atlético é um time melhor que o The Strongest, com certeza, porque o Strongest ele tem a força dele quando ele joga na Bolívia, quando ele joga a favor da altitude, quando ele joga fora. Normalmente é um gatinho, só que o Atlético ele tá nesse momento aí que saiu o Valentim, né? Saiu até um pouquinho tarde, mas saiu, tá em processo de troca de treinador. Eu não sei até quando isso vai afetar o Atlético. O Atlético investiu pesado no ataque, tá com um ataque caríssimo, né? Para o futuro pode ser interessante. Para agora a gente tem que esperar se firmar um pouco. 24 jogos sem vencer, não vive um bom momento. O The Strongest vem sofrendo gol nos últimos 5 jogos, só que dos últimos 7 em 5 a gente teve menos que 3 gols. Agora, esse jogo aqui, o que eu exploraria? Gols, tá bom? Exploraria um mais de 1,5, tá pagando bem. O Atlético jogando em casa, ele vai se expor porque é um jogo que quando a gente faz aquele... Tá ligado? Quando tu tá com o teu time, ou então, pô, principalmente pra quem é do time mesmo, quem trabalha, você cai num grupo, você já faz, não, esse jogo aqui a gente tem que ganhar, esse jogo aqui pode empatar, esse jogo aqui se perder é aceitável. Então, esse é um jogo quando você vai fazer um cronograma de pontos no seu grupo, é um jogo que você tem que ganhar, irmão. Jogando em casa contra o The Strongest, é um jogo que você tem que ganhar. É favorito para vencer? É, mas com essa odd aqui eu não entro. Exploraria gols, mais de 1,5 tá pagando quase o valor da vitória aqui, para mim é o mais interessante para esse jogo. Placar para mim? Pô, vou cravar um 3-1 pro Atlético. 7h15 da noite, indo para a Sul-Americana, mais um brasileiro em campo. Eu tenho o São Paulo que vai receber o Everton de Viña del Mar, esse time que é do Chile, tá? Vamos dar uma olhada aqui, o que a gente tem de histórico. São Paulo, dos últimos 7 jogos, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam. O Viña del Mar, o Everton, né? Dos últimos 3 jogos sofrendo gols, dos últimos 10 em 9,
a gente teve menos que 3 gols, dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Tropa, o momento que o São Paulo tá vivendo, é muito difícil a gente não buscar essa vitória. São Paulo jogando em casa, muito forte, vem de uma goleada em cima do Atlético Paranaense, já venceu o primeiro jogo aqui, sofreu, mas ganhou o primeiro jogo, apenas um se classifica e jogando dentro de casa, São Paulo tem que vencer seus jogos, tá legal? Então, vou cravar essa vitória aqui, pra mim é uma cotação justa, tá? Para mim é uma cotação justa, que realmente a diferença de times é grande. Talvez vocês não tenham noção, mas o investimento do time brasileiro é muito diferente dos times sul-americanos, tá? Não dá para comparar, tanto que o time brasileiro é campeão praticamente todo ano. O único time hoje que bate de frente é o River Plate, porque é um time que revela muitos jogadores, não é um time que investe muito, mas é um time que revela muitos jogadores, é um time muito bem treinado pelo Galhardo. Tem times de tradição, né, que é o Boca, é um time de tradição, o Colo-Colo é um time chato, mas, na moral, tem times que jogam na altitude também. Mas, porra, esse jogo aqui, o São Paulo, vamos voltar aqui. O São Paulo tem que ganhar. O São Paulo tem que ganhar, tá jogando em casa. E é isso. Quem quiser explorar o mais de gol e meio, sempre paga bem na Libertadores e a chance é muito grande, tá? Como só se classifica um, o São Paulo estiver vencendo, segunda vitória seguida, o Everton pode ir pra cima e levar mais. Placar pra mim, vou cravar um 2-0 pro São Paulo. Safezada aí, 2-0. Voltando para a Libertadores da América, 9 horas da noite, eu tenho o Vélez contra o Red Bull Bragantino, jogo na Argentina. Cotação interessante para o Bragantino, tá? Vamos dar uma olhada na classificação. Bragantino venceu o primeiro jogo, ganhou de 2-0 do Nacional, que é um time muito forte lá no Uruguai, é top 2 ali, sempre brigando pelo título. Vai pegar o Vélez, que já perdeu o primeiro jogo, deu goleada, tomou 4-1, o Vélez que está no desespero, perdeu o segundo jogo. É sempre complicado para depois buscar essa classificação, principalmente que ele vai estar perdendo para um time que já venceu, pô. Então a diferença já seria de 6 pontos para tirar em 4 jogos, complicado. Vamos dar uma olhada no histórico. O Red Bull dos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve menos que 3 gols. O Bragantino, que foi com o time reserva contra o Juventude, poupando seus jogadores para esse jogo. Vou falar para vocês, primeiro cenário que eu exploraria, mercado de mais de gol e meio, tá bom? Principalmente porque o Vélez está no desespero, vai estar jogando na Argentina, ele vai ter que se expor. Bragantino é um time forte, Bragantino é um bom visitante, é bom ficar de olho nesse jogo aqui. A favor do Bragantino, eu não entro pré-live, tá? Mas é uma entrada interessante aqui, um dupla chance pro Bragantino. O Bragantino é um time melhor que o Vélez, tá? O Bragantino é um time melhor, então, sei não. É um jogo que vale a pena ficar de olho, mas pré-live eu arriscaria só um mais de um gol e meio. Até porque é a primeira Libertadores do Bragantino, depois que ele foi comprado. Então o Bragantino é o time que eu tenho um pouco mais de dedo assim na Libertadores. Pra gente fechar o nosso dia aqui, 9h30 da noite, Sul-Americana, eu tenho o Inter contra o Guarenha. Inter jogando em casa, Inter que no primeiro jogo tava ganhando de 2-0, acabou cedendo um empate em 2-2 pro 9 de outubro. Pô, o Inter é foda, eu sou sincero, eu não confio no time do Inter. Dos últimos 8 em 6 a gente teve menos que 3 gols, o Guarenha também é um time under. Dos últimos, deixa eu voltar aqui, dos últimos 7 em 5 a gente teve menos que 3 gols. É o seguinte, Inter jogando em casa é favorito? Favorito, mas eu não confio no Inter e eu não entraria numa vitória do Inter nessa cotação. Talvez, vendo o jogo também, o Inter jogando bem e não conseguindo fazer um gol, essa cotação subindo, aí pra mim valeria a pena uma entrada. Pré-live, eu não confio no time do Inter, se você confiar, é a favorita a vencer, mas pra mim, nessa cotação, não compensa. Tem 2 jogos aqui na Dinamarca, antes da gente fechar de vez, vamos lá, são perigosos, mas tem muita chance de acontecer. Aí fica muito a critério de vocês. Eu tenho um jogo do Odense, também vem às vezes OB na casa de aposta, depende da casa de aposta, que vai enfrentar o Vesely. O que acontece? A gente está na fase da relegation para ver quem vão ser os rebaixados. O Vesely no momento ele está sendo rebaixado, está com 18 pontos, está 4 pontos atrás do primeiro time fora da zona. E eu tenho o OB, que está aqui, está com 25 pontos. Para o OB é muito importante vencer, porque se ele vencer, ele já coloca muito ponto de vantagem, coloca 10 pontos sobre o Vesely, e para ele é interessante, ele já respira tranquilo. Se o OB perder esse jogo, ele vai ver seu adversário encurtar a diferença para 4 pontos, e ali na reta final pode ser perigoso. Mas eu não venho para buscar mercado de resultados, venho para buscar mercado de gols, porque o OB em 24 jogos fez 35 gols, sofreu 38, é um time over. Já o Vesely, 24 jogos, fez apenas 23 gols, mas sofreu 50, sofre mais do que 2 gols por partida. Vamos dar uma olhada no histórico. Vamos lá, o OB dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas, é um time over, vem sofrendo gols nos últimos 7 jogos. Já o Vesely vem de 3 jogos sem perder, mas vem dos últimos 5 em 4, tendo menos do que 3 gols. Então é o seguinte, por que ele é perigoso? Porque eu tenho um ataque fraco,
do Wesley, né? Por isso que algumas partidas ele acaba tendo poucos gols. Mas eu tenho um time over e eu tenho uma defesa fraca e um time que está jogando no desespero porque ele está sendo rebaixado. Então pode ser um cenário bom para a gente ver 2 gols, tá? No safe ali 2 gols porque está pagando 1,40. É uma cotação interessantíssima. E o outro jogo que eu tenho aqui, jogo do Silkeborg contra o Copenhagen, também pela Dinamarca, 11 horas da manhã. Nesse caso aqui, a gente está na fase de briga pelo título. O Copenhagen, ele é o líder, está com 54 pontos, já está 9 pontos na frente do Midtjylland, né, que é o segundo colocado. E o Silkeborg aqui, porque pega o hexagonal, os 6 melhores vão pela briga do título, só que o ponto permanece, pô. O Silkeborg, ele tá a 20 pontos do Copenhagen, 20 pontos, é muita coisa. A chance dele brigar aqui para uma vaga em competição europeia, que ele tá a 6 pontos do Brøndby, que é o último time aqui que vai brigar por uma vaga. Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho. O Copenhagen não perde há 11 partidas para o Silkeborg. O Silkeborg não perde há 3, então os últimos 3 jogos foram empate, mas o Copenhagen tem um bom retrospecto contra o seu rival. O Copenhagen, aqui não vai aparecer porque ele estava na Conference League, mas o Copenhagen ele está a 11 jogos invicto na sua liga, tá? 11 jogos invicto. Fora isso, ele está com 8 vitórias seguidas. Então é o seguinte, pode ser um jogo interessante para buscar uma dupla chance para o Copenhagen. Uma dupla chance aqui para o Copenhagen, analisando, porque ele é um time muito forte, um time que está com um bom tempo invicto. Acredito que ele não perca, no máximo empata. Tá? Pode ser que dê para buscar também o 0,25, né? Aquele lance que eu falei para vocês, que se empatar esse jogo você só perde metade da sua entrada, porque ele é favorito realmente para esse jogo. Ele é o time mais forte enfrentando o time mais fraco dos 6 que sobraram aqui na disputa pelo título. Então pode valer a pena, tá? É perigoso porque o jogo é fora de casa, mas pode ser uma boa probabilidade aí pra gente. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de amanhã. Espero que seja um dia muito bom pra gente, que hoje já esteja sendo também. Eu só queria falar com vocês o seguinte, eu analiso os jogos aqui, claro, mas eu quero que vocês entendam que algumas coisas são baseadas na minha opinião, tá? Uma opinião pessoal. Então, tipo assim, se pra mim nenhum time sul-americano bate de frente com os brasileiros, né? Poucos times, na verdade, batem de frente com o brasileiro, é uma opinião minha, pô, não quer dizer que eu sou o dono da verdade, mas é só uma visão que eu tenho, entendeu? Não precisa vir aqui falar, pô, porque o negócio do Vinícius Júnior e Benzema, que pra mim é a melhor dupla do ano. Teve gente que foi brincar, pô, tá maluco, é o Kane e tal, mas, pô, teve gente que me ofendeu porque eu falei isso. Cara, isso é uma opinião, pô, entendeu? É minha opinião, pô. Será que eu não posso falar a minha opinião? Você tem a sua, eu respeito a sua. Então, respeita a minha também. Quiser zoar, pô, não tem problema nenhum, irmão. Quiser zoar, o que eu falei, pô, tá maluco, sei, não sei quem é. Pô, Penharol é melhor que todos os brasileiros. Pô, beleza, sua opinião, eu respeito, mas, pô, não precisa ser agressivo, sabe? Eu acho que não precisa porque eu não sou agressivo com ninguém, eu sempre respeito todo mundo, tá legal? É isso que eu peço pra vocês e... Desenha mais Vinícius Júnior. Tô brincando. Tropa, então é isso, beleza? Que seja um dia muito bom pra gente, sem zebra, se Deus quiser. Não esqueça de fazer gestão de banca, é muito importante. Em breve vão vir novos vídeos naquela pegada ali que eu vi que o pessoal gostou. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixar uma duplinha pra gente. Primeiro jogo cravei mais de 1,5 entre a Atalanta e o Leipzig. São 2 grandes equipes, 2 times overs. Eu acredito que sim, num confronto de decisão, pelo menos 2 gols a gente veja. E para fechar o nosso bilhete, cravei essa vitória seca do São Paulo. É o que a gente conversou. Para mim o São Paulo tá muito acima desse time do Everton e jogando em casa, precisando da vitória, tem tudo para vencer. Essa nossa dupla deu total de 1,76 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!